nós estamos iniciando, né, hoje o estudo de número 23, né, da apostila, denominado Cristão e o Pecado. Um pouco antes de nós começarmos a gravar aqui, eu estava falando sobre como nós abordamos nas últimas 3 semanas, não só os pecados pessoais, mas principalmente nas duas aulas finais, sobre como, apesar dos pecados, né, de como nós devemos lidar com os pecados pessoais, né, como nós podemos, de maneira direta, acessar, né, ou vivenciar o amor e o perdão de Deus para nossas vidas, né? Muitos cristãos têm dificuldade com isso, né? Eles acabam assumindo uma postura, muitas das vezes, onde, obviamente, entendem quando pecam, quando erram, mas têm dificuldade de se relacionar com o pecado, né? Em suas vidas, no sentido de se sentem extremamente constrangidos, reconhecem o pecado, mas também não conseguem, né, tomar uma posição de uma vez confessado, uma vez experimentado a confissão dos pecados, o perdão, ter a consciência do perdão dos pecados pelo Senhor em sua vida, mas tem dificuldade de seguir em frente, né, experimentar o amor e o perdão de Deus em sua vida. Nós falamos isso de maneira bem profunda nas últimas 2 semanas. Se você não assistiu às suas aulas, volte no canal do YouTube aqui do Ministério do Deuteronômio. A gente tem todas as aulas gravadas, né? Da última sexta-feira nós colocamos a última aula e assista. Mas antes de nós iniciarmos hoje, Pai, Sil, seja bem-vinda. Nós vamos, vou pedir para o Ellison orar para que nós possamos dar início à nossa aula. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Senhor Deus, eterno Pai, aqui estamos, Pai, nesta terça-feira, Senhor, para aprender mais de Ti. Senhor, venho pedir, Deus, que o Senhor elimine, Pai, todas as distrações de nossas mentes, Pai, para que assim nós consigamos, Senhor, aprender, aprofundar cada vez mais na Sua palavra, Pai. Pai, abençoe o pastor, use-o, Pai, para que ele seja o mais didático possível, para nos passar o Teu conhecimento, a Tua palavra, Pai. Pai, que nós possamos aprender, Pai, de forma profunda, Pai. Assim eu te peço, Senhor. Amém. Amém, amém. Obrigado, Ellison. Amém, paz. Amém. Paz, Sil, paz. Amém. Paz. Paz a todos. Paz. Boa noite. Seja bem-vinda. Paz Madilis, bem-vinda. Paz. Paz, Jorge, paz, bem-vindo. Então, hoje nós vamos estar dando início, né, ao estudo de número 23, intitulado Os Pecados, o Cristão e o Pecado, né? Então, de que maneira nós podemos entender, né, essa relação do cristão, né, com o pecado de maneira geral, né? A grande verdade é que nós temos essa luta interna, né? essa briga interna entre nós e com aquilo que sabemos a respeito de uma nova vida com Deus, e de sermos filhos de Deus, e temos no Senhor, temos a certeza de que a nossa vida está guardada nele, que através, né, de uma vida cheia do Espírito Santo, como nós falamos na última aula, nós podemos e precisamos viver em santidade diante do Senhor. Mas a grande questão mas mesmo assim, né, o cristão, ele peca, ele erra, né? E como a gente se relaciona em relação a isso, né? Como é que a gente entende em relação a isso? Porque não são raras as vezes que a gente acaba assumindo duas vertentes, né? Ou duas direções bem antagônicas e distantes uma da outra, né? Ou a gente assume um perfeccionismo onde é impossível viver diante desse peso que nós colocamos sobre nós mesmos a respeito de não pecar e não poder pecar e não aceitar o pecado, fica uma carga sustentável, né? E acabamos, de certa forma, desprezando a graça de Deus, ou o pensamento logo recorrente em relação a essa afirmação, quando diz, olha, você não pode ser perfeccionista ao extremo, porque o cristão, mesmo sendo honesto, ele peca, nós não somos perfeitos. E aí vem logo o segundo pensamento. Então, eu posso pecar à vontade, isso é uma outra extremidade, que a gente chama de antinomismo, que acaba sendo justamente o relaxamento desse padrão, né, de santidade, sobre a desculpa que, se a gente não pode deixar de pecar, é bobagem, né, a gente lutar contra o pecado, e acaba menosprezando a necessidade e a exigência que Deus faz
dessa santidade, né? Que nos é cobrada como filhos de Deus, né? Como aqueles que confessaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e entendem que precisa viver uma nova vida. Então, nas duas pontas, ou você tem um perfeccionismo exagerado, perfeccionismo já é exagerado, né? Já, no sentido de você simplesmente coloca uma carga sustentável sobre as pessoas. Isso é muito comum em lideranças, principalmente de cunho abusivo, muito dentro do neopentecostalismo, a gente encontra muito isso, onde se a pessoa, o líder, se coloca como aquele que é o santo ao extremo, né? É o escolhido, é o único, é o que Deus derramou, assim como os profetas antigos do seu espírito. Se coloca numa posição, numa postura de uma santidade extrema. Isso acaba sendo propagado ao longo da cadeia, né, de liderados, né, e se torna insustentável na maior parte do tempo, nem na maior parte do tempo, com o tempo se torna insustentável para aqueles que estão debaixo dessa estrutura ou debaixo desse pensamento, porque é impossível que nós não pequemos, essa é a grande verdade. Não vivemos, não procuramos o pecado, mas iremos pecar, porque lembra das aulas que nós demos anteriormente? A questão nós vivemos o já, mas ainda não, né? Já somos livres do poder do pecado, somos livres da cadeia do pecado, mas ainda não, né? Já, mas ainda não, porque só estaremos completamente afastados de qualquer influência do pecado em nossas vidas quando a obra de Cristo se tornar concluída em nossas vidas. Então, quando o que é corrupto se tornar incorruptível, aquilo que é que é carnal, né, se tornar totalmente espiritual, até lá a gente não vai ver esse processo. E aí você tem uma estrutura extremamente de homens, né, homem barra mulheres santificados, homens, como eu falo, a raça humana, se colocam nessa posição, e fatalmente a gente vê ao longo do tempo, assim, o tempo acaba sendo o grande vamos dizer assim, expositor, né, dessas situações e que fatalmente acabam pecando e errando e caem em desgraça para si próprios e para o ministério, ou para as vidas, ou para a sua própria vida, né, familiar, conjugal, profissional que se encontravam. Porque a grande verdade é que nós não somos chamados ao perfeccionismo. Nós somos chamados como cristãos à dependência, né? E é isso que é importante, né, para nossas vidas, é nós entendermos que, uma vez chamados para dependermos do Senhor, não seremos perfeitos, mas ainda assim devemos dar o nosso melhor, a nossa máxima vontade em sempre querer andar em santidade do Senhor, ainda que saibamos que isso não é possível, não nessa vida, não nesse corpo, não da forma ainda como nos encontramos, mas ainda assim daremos o nosso melhor. Então, por exemplo, para ficar mais claro, né, quando o cristão acaba pecando, né, tem uma série mais importante, talvez, o que acontece, assim, né, literalmente, né, acho que são duas grandes perguntas, né, que a gente pode caminhar aqui, né, o que acontece quando a gente peca e o que não acontece, né, o que não acontece quando a gente peca, né? Então, eu acho que acaba, no fundo, acabam havendo uma mistura de tudo isso e as pessoas têm dificuldades, né? Crentes, sinceros, acabam tendo uma vida inteira de muita oscilação na presença de Deus porque não entendem esses mecanismos, né? Segundo a palavra, segundo o que está estabelecido, né? Então, acho que uma pergunta tão importante quanto o que acontece quando eu peco, que a maioria das coisas nós estamos familiarizados, né? Nós vamos acabar falando sobre isso, né? Então, a gente tem a comunhão com Deus quebrada, né? A gente tem o enfraquecimento, né, de um poder de um servo fiel, ele é destruído, ou seja, poder sobre demônios, né? Uma vida fruto do Espírito, com fruto do Espírito, né? A gente tem essa, vamos dizer assim, né, esse enfraquecimento, né? Uma pessoa que está usando um jargão bem comum, né? Uma pessoa que está na posição, um homem ou uma mulher de Deus que está na posição, ele tem muito mais autoridade, ele é um servo fiel, ele não tem dúvida sobre a sua vida com Deus. Então, ele acaba tendo poder no Espírito Santo mesmo para caminhar na sua vida espiritual, para ter certeza das convicções.
de que mesmo nas dificuldades Deus está com ele. A primeira coisa que é abalada, né, quando nós estamos em pecado, é justamente essa confiança, né? Você fala assim, quando você está no centro da vontade de Deus, está cheio do Espírito Santo, né? Tem uma vida de comunhão com Deus, quando surge algum problema, primeiro que você tem um medo, a sua confiança é de que o Senhor estará à frente. Mas se você estiver vivendo uma vida de pecado, normalmente a gente tem essa dúvida, a gente fica, mas será? Traz aquela insegurança por saber que você não está na posição que deveria estar, ou não está caminhando da forma como deveria estar. Então, a gente sabe, né, desse processo, né? Perder essa comunhão com Deus, né? Não ter esse poder no Espírito Santo que um servo fiel tem, né? O seu próprio testemunho como cristão ele acaba sendo danificado, né? É, é, em relação a essas coisas, né? E aí a gente acaba, e aí no extremo disso, né? E aí a gente já falou um pouquinho aqui sobre arminianismo, sobre calvinismo, né? Mas uma visão cristã mais tradicional, né? Que é arminiana, né? Da questão da possibilidade da perda da salvação, né? Isso também determina, né, a sua posição em relação à própria vida eterna, né? Uma pessoa que constantemente peca e aceita o pecado da sua vida, fatalmente ela não é considerada alguém salvo, né? Ou a sua posição no próprio céu, né? A Bíblia fala de maneira muito clara que existe galardão no céu, né? Existem essa diferenciação entre galardões, né? Que a Bíblia expressa, ela vai ter essa diferenciação também pela vida que nós temos aqui na Terra, né? Aquele servo, né? O servo que vai entrar com as suas obras intactas, aquele que construiu sobre a rocha e construiu uma obra, né? A Bíblia fala sobre isso. Já falamos aqui também. Uma construção em madeira, em prata, em ouro, né? De maneira diligente. E aquele que viveu a sua vida firmado na rocha, em Cristo, mas construiu a sua casa como com palha, né? Com uma coisa que, quando passar pelo teste do seu, que é o fogo, será queimado e não permanecerá nada, mas ele não será perdido, porque ele está firmado sobre a rocha. Então, coisas que a igreja hoje, de maneira geral, não fala, por exemplo, a sua vida de santidade, ela vai ter um reflexo, não somente aqui na terra, mas principalmente no céu, né? A sua posição determinada, em Hebreus 11, 32, 35 vai falar sobre isso, né? De que maneira essas coroas, né, de galardão, né, vão ser estabelecidas, né, na sua vida futura com Deus, né? E por fim ali, e aí tanta desdobramentos que nós vemos, né? Tem gente que peca tanto, né? Que obviamente não é salvo, né? Que vai ter a condenação eterna, o castigo eterno de Deus, né? Tem gente que acaba passando por processos aqui na Terra, acabam tomando decisões tão complicadas em sua vida, escolhendo caminhos tão tortuosos que, vamos dizer assim, ou acabam enveredando por um caminho que não tem retorno e acabam perdendo suas vidas, né? Quantos filhos de crentes, ou até mesmo pessoas que se consideravam, se declaravam crentes, acabam enveredando pelo caminho do banditismo, do tráfico, das decisões erradas, né? Enfim, todo um submundo, acabam perdendo suas vidas, né? Pelo mundo das drogas, e acaba tendo sua vida encurtada nesse tempo, né? Quantos testemunhos nós ouvimos de pessoas, a pessoa estava sempre na posição e tomou uma. Naquela semana resolveu, né, aloprar, vamos usar uma expressão assim, né? E acabou perdendo a vida, ou no acidente de carro, ou numa emboscada, enfim. Não é um terrorismo sobre a sua ou a minha posição diante de Deus. Não é criar um terrorismo, tipo, tá vendo, se você sair vai morrer. Não é isso. Mas também não podemos ignorar esses fatos que são muito claros nessa estrutura, né? Mas eu estou fazendo essa percepção para que a gente tenha essa introdução, para que a gente tenha essa percepção de como a gente pode ter essa vida que é muito clara, né, daquilo que acontece, né, essa consciência, perdão, daquilo que acontece quando nós pecamos, mas também a gente precisa falar um pouquinho sobre a questão do que não acontece quando nós pecamos, né? E aí eu vou compartilhar a apostila e nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre alguns aspectos, e eu quero enfatizar no final da aula, já falei um pouquinho sobre o que acontece, né, de maneira direta. Estou aberto, tá, para vocês falarem.
quando nós pecamos, mas eu quero abordar também o que não acontece, né? Para nós termos algumas certezas quando nós efetivamente pecamos. Então, eu vou compartilhar aqui a apostila. Se alguém puder me ajudar com a leitura, seria muito bom, para a gente ganhar um dinamismo aqui em relação ao que nós estamos falando aqui hoje. Então, estudo de número 23, alguém pode me ajudar com a leitura aqui? Acho que não sei se ficou melhor ou pior. Acho que ficou pior. Aqui é um problema difícil para o cristão. Eu posso, pastor. Amém. Deixa eu só me achar, porque eu tava no computador e agora eu tive que abrir o celular aqui. Uhum. Tá onde? Aqui, ó, logo abaixo do título, né? Página 21 da apostila, né? Um problema difícil para o cristão é o fato de... Tá. Uhum. É um fato de, apesar de salvo, continuar pecador. O vislumbre da impossibilidade pode gerar um de dois erros: o perfeccionismo ou antinomismo. Isso, antinomismo. Uhum. Antinomismo. O perfeccionismo ensina que o cristão não deve nunca mais pecar e crê ser possível viver sem o pecado. Assim, coloca uma carga insustentável sobre os crentes, de modo a desprezar a graça de Deus. O antinomismo é o relaxamento do padrão de santidade, sobre a desculpa de que, já que não se pode deixar de pecar, é bobagem lutar contra o pecado, de modo a desprezar a santidade de Deus. Essas duas opções levam à escravidão e à libertinagem, respectivamente. O correto é que o cristão ande na luz. 1 João 7. Desfrutando tanto da transformação da vida regenerada, como do perdão do Salvador. Eu vou abrir aqui João, para facilitar, para nós vermos o que João fala sobre isso. Esse texto de João, da carta de João, né, nós vamos chegar nela na série de mensagens Cartas para o Novo Mundo, mas essa carta de João trata muito claro, né, principalmente dessa relação entre o cristão e o pecado, mas também muito dessa relação, né, de nós aceitarmos essa condição, crendo que, de maneira assim, direta e objetiva, nós devemos confiar no Senhor, né? Eu vou ler esse texto inteiro para que vocês entendam, tá? Ele diz assim, ó, eu vou do 1 até o versículo 10. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, ele está se referindo a Jesus, tá? Ele diz assim, ó, o que era desde o princípio, quer dizer, Jesus que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Então, olha que declaração linda a respeito de João. Ele está falando, olha, o Deus, o Alfa e o Ômega, o que era desde o princípio, mas ao mesmo tempo aquele que nós ouvimos, vimos com os nossos olhos, contemplamos ele, apalpamos com as nossas mãos. João era uma testemunha ocular, física, daquilo que Jesus tinha sido, era e tinha estabelecido como teu reino, como reino dele a partir da sua vida, morte e ressurreição. E ele está dizendo justamente isso. Isso que nós vimos, ouvimos, apalpamos, contemplamos, ele, Cristo, é isso que nós proclamamos a respeito da palavra da vida. E aí ele diz, olha, a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é a luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E aí o texto que nós separamos, no texto que Lorena leu, versículo 7. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de
todo o pecado. Olha que são dois movimentos diferentes. Se, porém, andamos na luz, temos comunhão com os outros. A gente está andando na luz. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ou seja, o processo de caminharmos na presença de Deus, ele é a própria luz. O próprio Senhor, na presença do Senhor. E esse processo de o sangue de Jesus nos purifica do pecado. Não é que não haverá pecados, mas em havendo, o sangue de Jesus nos purificará de todo pecado, manifesta na nossa vida. E ele continua: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. E aí nós falamos na semana passada, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Repare aqui nesse texto de João, que o que João está tratando aqui, ele não está tratando com um ímpio, ele não está tratando com pessoas que vivem fora da luz, que vivem fora da presença do Senhor, que vivem fora, distante do Senhor. Ele está dizendo, não, olha, se vocês afirmam, se nós afirmamos que temos comunhão com Ele, mas a gente anda nas trevas, a gente emitimos e não praticamos a verdade. Mas se a gente anda na luz, e aí ele começa a pontuar isso, nós vamos caminhar na presença do Senhor, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E se nós atestarmos, ou se nós declararmos que que andamos sem pecado, né, que é a questão lá do perfeccionismo, né, que a gente estava falando, nós enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então você tem dois extremos. Lá, quem está fora da luz, que está andando nas trevas, não dá para essa santidade, eu vou ver minha vida dessa forma. E ele fala, se você tem comunhão com ele, mas anda nas trevas, você já não pratica mais você está mentindo e não pratica mais a verdade. Então, se você é esse que diz, olha, não tem como viver isso, Deus entende e eu vou viver minha vida. Você está andando fora, você está nas trevas, você está mentindo para si mesmo e não pratica a verdade. Mas se você, porém, está andando na luz, né, e aí ele começa a tratar sobre isso, ele pontua muito forte, e afirma que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Porque o processo não é andarmos sem pecado. Não é procurando pecado como aqueles que estão andando nas trevas, né? Buscando algo que não condiz com uma vida com Deus. Mas se caminhamos com Deus, se caminhamos com Ele, precisamos reconhecer, primeiro e antes de mais nada, que temos pecado. Porque se dissemos que não pecamos, nós enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Preste atenção que profundo e que interessante. João fala, olha, a verdade ela está em nós quando nós reconhecemos o nosso estado de pecador, quando nós reconhecemos que nós somos imperfeitos, quando nós reconhecemos que mesmo andando na luz, mesmo andando diante do Senhor, ainda assim temos pecado, temos errado na nossa caminhada. E qual é a solução para isso, então? Dizer que não pecamos, que temos uma santidade? Não. Ele responde no versículo 9. Se nós confessarmos os nossos pecados diante dele, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. E ele alerta, olha, mas se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Existe um evangelho perfeccionista, insustentável, insuportável, que é pregado, e são os extremos. E que acaba levando, de certa forma, as pessoas para o outro extremo. Fala, te desanima de tal forma que você fala, eu não consigo viver isso. Eu não consigo viver isso que o pastor está pregando, que a pastora está pregando, que diz que vive. E então, eu não consigo chegar nesse patamar. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu desisto. Eu não consigo. E eu vou ver lá, Deus me entende, e vou ver a vida assim. Por isso que é tão importante, mesmo as referências, serem transparentes a respeito da sua miserabilidade. O apóstolo Paulo foi muito claro sobre isso. Ele dizia, olha, entre todos os pecadores, o mais miserável sou eu. O mais miserável sou eu. Eu quero pegar aqui esse texto, estou abrindo aqui.
miserável sou eu. Aquele que erra, o livro de Romanos, só não queria fechar a Bíblia aqui, aquele que erra, Romanos 7, deixa eu só pegar aqui, ele diz, olha, o bem que eu quero fazer, isso eu acabo não fazendo. Mas o mal que não quero, esse sim eu acabo praticando, né? E ele diz, olha, miserável, né? Miserável homem que sou. Quem pode? Esse texto ele é tão profundo e tão lindo, que é a expressão daquilo que todos nós cristãos devemos carregar como regra de fé em nosso coração. Ele diz claramente, esse texto ele é tão profundo e as pessoas acabam, eu não entendo, ou não vivendo, ou não contemplando, né, sobre isso, que se esquecem e trazem um peso sobre a igreja, sobre os irmãos, sobre si mesmo, que não é isso que é o cristianismo. Seguir a Cristo, viver para Cristo, não implica ainda não em ser perfeito. Implica em ser honesto. E isso é tão lindo. A gente estava na aula ontem de curso de noivos aqui na igreja, e a gente estava conversando sobre isso. Isso se replica, a gente estava falando um pouco sobre graça, né? Sobre graça. E como é importante, né? Como é importante que a graça, nós falamos muito de graça, né? No seu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com Deus, da graça. Deus estendeu graça sobre minha vida, pela graça eu sou salvo, a gente tem muita graça. Mas a Bíblia ela vai nos orientar vamos dizer assim, a deixar fluir por todas as nossas relações, em todas as áreas da nossa vida, essa graça. A graça que recebemos, ela precisa ser também compartilhada, entregue em todas as relações que nós vivemos. E a gente estava falando antes sobre o casamento. Então, é o perdão imerecido, é o amor não condicionado. É óbvio que nós temos limitações como seres humanos, né? Nós não conseguimos fazer da maneira como Deus faz. Mas a Bíblia é muito clara sobre isso. Lembre-se da passagem que eu falava ontem sobre o servo mau, né? Que o seu senhor chega, perdoa a sua dívida, e ele sai dali, pega o seu próprio servo e cobra, espanca, e aí o senhor vê aquilo, avisa o que está acontecendo, o senhor manda prendê-lo e jogar aos verdugos, aos carrascos, e ele diz ali claramente que ali haveria choro e ranger de dente, enfim, uma clara ilusão ao inferno. E o cristão é justamente esse servo. É você entender que você... Quem sou eu para dizer que fulano ou beltrano é imerecedor, ou não merece, ou não vou perdoar, ou não consigo? Não. Você foi perdoado de graça, pela graça. E pela graça você precisa permear nesses relacionamentos. É óbvio que a boa prática e o bom senso cristão, ele prevalece. Não é necessário que uma pessoa que te fez um mal muito grande, né? Uma coisa é você perdoar essa pessoa, não se travar. Outra coisa é você restabelecer essas pontes, né? Existem pontes que são queimadas que não tem mais retorno, né? Uma quebra de confiança, algo que te prejudique. Então, uma coisa é você perdoar, a graça ser irradiada. Olha, minha vida em relação a essa situação está resolvida. Eu tenho o direito de não caminhar mais com essa pessoa, eu tenho o direito de não me relacionar mais com essa pessoa por conta dessas coisas. Você não é obrigado, né, a se relacionar. Né? É óbvio que com o tempo, é muito complexo, né? Essa relação pode ser restabelecido, pode ser reconfigurado, mas de maneira direta, o que a gente tem que fazer como via de regra é permear essa graça pelas nossas vidas. E o apóstolo Paulo aqui, ele trata de maneira muito clara sobre isso, né? Ele traz de maneira muito clara esse entendimento, né, sobre essa miserabilidade, né? Quando acaba colocando aqui para nós no Romanos capítulo 7, né, sobre essa questão. Vou começar do versículo 14, que talvez o mais profundo, assim, né? Ele está falando sobre a lei, o texto de Romanos está tratando sobre a relação lei e a lei espiritual, né? A lei de Deus, né, que foi dada, que era boa, mas trouxe o pecado, a evidência, né? E com isso acabou gerando a morte, falando que a lei, obviamente, não era má, mas expôs o pecado, e da lei da vida, né? E a gente já falou sobre isso aqui em diversas oportunidades, sobre esses
capítulo de Romanos, principalmente naquele absurdo que a pessoa fala, a letra mata, mas o espírito vivifica, para condenar coisas como nós estamos fazendo aqui hoje, que é estudando a palavra, nos dedicando ao conhecimento de Deus, né? Dizendo, a letra mata, então vive pelo espírito, né? Nós pentecostais adoramos isso, então chuta tudo e é só espírito. Não, mas aquele texto não fala nada sobre isso. Fala que a letra que mata é a letra no sentido da lei de Moisés. Se você ler o texto, é sobre isso, né? A lei matava, né? Mas o espírito, né? A lei do espírito, a lei que veio através de Cristo, ele vivifica. E aí a gente vai pegar aqui nesse processo, né? Deixa eu pegar aqui os comentários. Amém, amém. Sim, muito difícil, Lorena, muito difícil. Exatamente, Sil. A gente perdoa, a sua vida não pode ficar travado, paralisado. Perdoa e segue em frente, né? E você deixa ali, você tem o direito de não se relacionar, né? Mas você não pode, é que tem pessoas que travam a sua vida, né? Vivem revivendo aquela situação inúmeras vezes, porque simplesmente não conseguem avançar, né? E muitas vezes também situações que são complicadas, mas não são extremas, tá? Deixa eu colocar isso de maneira clara. São complicadas, mas não são extremas, né? Tem situações que estão extremas, que o relacionamento ele é rompido e acabou, né? Ponto. Mas também existe muito da nossa parte de querer romper, de querer aplicar isso a todos os relacionamentos. Ah, então eu não quero e pronto. E tem coisas que não são extremas, são difíceis, são complicadas, houve um erro de uma das partes, está claro, mas é muito mais do nosso orgulho de achar que, olha, eu não merecia, eu não isso, e a pessoa fez, e aconteceu comigo, e agora eu não perdoo, não quero, né, tomar... Mas nós esquecemos, assim, que a pessoa não merece o meu perdão, não merece. Mas eu também não mereci o perdão de Deus. E a Bíblia manda, mais uma vez, deixar fluir um cristão cheio de espírito, ele deixa fluir pela sua estrutura de vida e relacionamentos, a graça de Deus. Nós vimos isso na Carta do Novo Mundo. Domingo agora eu tratei sobre isso rapidamente em 2 Coríntios 2, do versículo 5 até o versículo 10, se não me engano, ou do 5 a 11, que Paulo trata sobre isso. Tinha uma pessoa que ele tinha disciplinado, né? Ele disciplinou, essa pessoa afrontou Paulo, esse homem afrontou Paulo, a autoridade de Paulo. Paulo disciplina ele, e anteriormente, nesse trecho, ele diz, olha, tá bom, se vocês perdoaram, eu perdoo também, traz ele de volta para a igreja, vamos abraçar, porque ele não pode ser castigado eternamente. E outra coisa, o diabo, ele não pode ganhar vantagem sobre nós. O diabo quer destruir a vida, quer levar aquela pessoa para o inferno. Ele não pode levar vantagem sobre nós, a gente precisa abraçá-lo. Então, esse processo, né, tem uma dificuldade, mas ele precisa ser exercido e só pode ser feito através do poder do Espírito Santo. Mas eu vou retomar aqui Romanos 7,14. Diz assim, olha, sabemos que a lei é espiritual e eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? E aí Paulo, num momento de profunda reflexão e extremamente inspirado pelo Espírito Santo, ele descreve toda a condição humana, mas ele chega à conclusão pelo Espírito. Ele diz, olha, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. E aí é Cristo que atua, é somente através de Cristo. Ainda que nosso corpo ainda esteja sobre a escravidão da lei do pecado, né? Ainda assim, mas a nossa mente,
A nossa mente, ela foi liberta. Nós somos libertos, não mais somos mais cativos. É o que Paulo trata sobre metanoia, sobre a mudança de mente, de mentalidade, de entendimento. É exatamente esse louvor da Lumi pediu, Fernanda. É exatamente isso. Liberta-me de mim, o nome desse louvor. Então, é esse processo que atua no nosso coração, atua no meu, na minha, na sua vida, e que nós devemos ter essa percepção de como isso se relaciona conosco, né? Tem muitos cristãos que têm essa dificuldade de entender e de, talvez assim, compreender, né? Como se relaciona com isso. Isso traz uma série de impactos em suas vidas, né? Tudo bem, eu peco, tudo bem, eu erro, mas e agora? E a partir desse momento, como é que isso funciona? Não, eu sou perfeito e não peco. A Bíblia diz que você é mentiroso. Não, eu peco, então vou deixar para lá. A Bíblia diz que você está nas trevas. E aí, voltando sobre a questão do casamento que estava falando e que se aplica ao nosso relacionamento com Deus, tanto numa vida de casal, no relacionamento entre cristãos, entre irmãos, como no seu relacionamento com Deus, não é esperado a perfeição, é esperado a honestidade. Né? O que a minha esposa, por exemplo, eu estou dando esse exemplo de relacionamento porque acaba ficando mais fácil quando a gente transporta esse mesmo conceito para o nosso relacionamento com Deus. O que a minha esposa espera de mim? Ela não pode esperar de mim perfeição, porque fatalmente, eu vou errar, é da minha natureza, eu vou errar com ela. O que ela pode esperar de mim e o que eu devo a ela é a questão da honestidade, de não enganá-la, de não traí-la, de não defraudá-la, de não mentir para ela. Eu posso até errar com ela, mas nunca será intencionalmente. Nunca será premeditado. Nunca eu vou acordar um dia e vou falar, não, hoje eu vou massacrar a vida da minha esposa. Hoje eu vou fazer algo que eu vou magoar ela intencionalmente. Porque isso é um coração que anda nas trevas. Isso é alguém que não vive de maneira honesta com quem se relaciona. Então, mesmo que eu erre, e eu vou errar, né? Num relacionamento cristão, num casamento cristão, é necessário ter esse entendimento para que haja o perdão. Porque em nenhum momento eu vou errar. Eu amo minha esposa. Ela é a minha esposa. Eu sou uma só carne com ela. E a partir desse pensamento, que eu a amo e que eu não quero perdê-la, ela precisa entender que não existe espaço para uma atitude intencional da minha parte em qualquer aspecto para magoá-la e dela para mim. Estou dando exemplo dela para mim, de mim para minha atitude para ela. Mas é a mesma coisa quando a gente transporta para o nosso relacionamento com Deus. Com a única diferença que a gente se relaciona com uma parte que é perfeita. Deus é perfeito, né? Deus é perfeito. Voltando aí, se eu me constranjo de errar com minha esposa, que é tão boa para mim, não é perfeita, mas é tão boa para mim. Imagina num relacionamento onde Deus que é perfeito conosco. E o que Deus espera de nós? Assim como minha esposa, Deus sabe que nós vamos errar. Mas assim como no relacionamento com minha esposa, o meu relacionamento com Deus eu não acordo de manhã cedo planejando o pecado, tendo prazer em errar, tendo prazer em magoar a Deus nesse aspecto, tá? Entre aspas, inferir, né, os padrões de Deus, inferir esse relacionamento com Deus. Eu vivo diante de Deus e cada cristão precisa viver de maneira honesta, coração transparente. E quando errar, o pecado precisa, antes de mais nada, assustar, primeiramente, o próprio cristão. Quando eu pego, eu falo, nossa, pequei, meu Deus. E aí, imediatamente, confessar o pecado, Senhor, me perdoa, Deus. Confesso diante do Senhor o meu pecado, está aqui. E imediatamente, como nós falamos nas outras aulas, também tomar posse do perdão. Porque muita gente para na confissão. E aí fica carregando aquele peso de 50 mil anos, né? Deixa sua vida espiritual ser destruída. Não, confessa. Toma posse do perdão, do amor e do perdão de Deus e segue em frente. Porque você é honesto. Voltando na mesma questão do assunto do relacionamento. Não faz sentido eu errar com minha esposa e perceber que errei e pedir perdão a ela. E aí, daqui a uma semana, a gente ainda está vivendo isso. Ainda estou vivendo essa situação.
estou carregando esse peso, que relacionamento se torna sustentável a longo prazo assim? Não se torna. E é nesse processo que muitos cristãos vão abandonando a sua comunhão, a sua vida com Deus, vão se afastando, né, por vergonha, por tristeza, e tudo se perde. Então, o cristão, ele precisa ter uma relação consciente, né, com o pecado, com uma visão cristocêntrica dessa relação. E aí, os inimigos do cristão, né? A Bíblia coloca de maneira muito clara, né, quais são esses três inimigos, né? Primeiro, o mundo. E aí eu vou pedir para a Lorena, se você puder ler, Lorena, não precisa ler as passagens, né? Pode só ler o texto. E aí depois eu venho explicando. Os inimigos do cristão. O mundo. Refere-se ao sistema de vida mundano patrocinado por Satanás, do qual o cristão foi retirado. Várias são as informações contidas na Bíblia sobre como o cristão pode se defender do mundo. A armadura de Deus, o conhecimento das estratégias de Satanás e a vigilância. A carne. Refere-se à pecaminosidade que há em cada um, a qual produz obras más. É caracterizada por paixões e concupiscências e pode escravizar o cristão. O modo de combater essa tendência ao pecado é a negação pessoal e a dependência do espírito para realizar obras contrárias às da carne. O diabo. Satanás é o grande inimigo dos cristãos. Ele é perigoso, pois possui estratégias muito bem planejadas. É persistente na busca de ocasiões de atacar e é poderoso. Então, essa questão, né, está muito claro, né, na Bíblia. A gente já sabe sobre isso, né, que o mundo o mundo jaz do maligno, né? Jesus disse isso claramente. Ele é o sistema do mundo, ele é construído, né, arquitetado para derrubar o cristão. Isso é claro, isso é óbvio. Tudo que está ao nosso redor ele foi construído meticulosamente para derrubar o cristão. Nas relações profissionais, se você não vigiar, você é derrubado. Nas relações de amizade, né? Enfim, toda a estrutura, né? Porque o mundo já é no maligno, o mundo está entregue ao diabo, né? Quando o homem peca, ele entrega o mundo ao diabo. Jesus vem para restabelecer. A igreja é esse limitador do diabo aqui na Terra, mas ainda assim é o que nós falamos, né? O mundo não vai melhorar, né? As pessoas têm a expectativa, a gente vai melhorar, não vai melhorar, né? Não vai melhorar. Eu falei isso aqui várias vezes, né? Vem a pandemia. Não, agora o mundo melhora nada. Precisamos da pandemia, tá a gente se matando lá com drone, com guerra, descobrimos a cura do Covid em 8 meses, 10 meses, mas não conseguimos ainda resolver o problema de crianças de 4, 5, 3 anos de idade passando fome. Será que não conseguimos resolver ou não queremos resolver? Eu estava vendo uma reportagem esse dia que eu acho que o preço para terminar a fome no mundo é 6 bilhões de dólares. Esse era o valor da conta. Será que é só falta de recursos? Você o homem que não tem interesse, né? O coração do homem não tem esse interesse. Não vai melhorar. E aí a Bíblia nos dá... Então, como é que a gente se coloca diante desse mundo, né? Primeira coisa é a armadura de Deus, né? Efésios, a gente já falou inúmeras vezes aqui. Efésios 6 fala tomai toda a armadura de Deus, né? O capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, as sandálias do evangelho, a espada, que é a palavra de Deus, enfim, o lombo com o cinto da justiça. Somente armado, né, com essa armadura de Deus, entendendo o que isso significa, nós podemos enfrentar o mundo, né? O conhecimento, né, das estratégias, né, de Satanás a respeito dessas coisas. 2 Coríntios 2:11 foi o texto que eu citei aqui, né, sobre ele quer ganhar vantagem em relação, né, à nossa vida, né? E a gente já sabe qual é a estratégia dele em relação a isso. E 1 Pedro 5:8 que fala, né, que o diabo, nosso inimigo, anda ao nosso derredor, né, bramando, né, tentando de alguma forma derrubar nossas vidas, né? Então a gente precisa, né,
entender essas questões, né? Não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Ah, não, o diabo, não, meu irmão, o diabo tá. O que que o diabo. Eu tive já inúmeras conversas com algumas pessoas sobre isso. O que que o diabo quer? O diabo quer a sua alma. O diabo não quer seu dinheiro, não quer seu carro, o diabo não quer sua casa, o diabo não quer seu emprego, o diabo não quer nada. Não quer seu casamento, o diabo quer a sua alma. Todas essas coisas, quando são atingidas, é com uma única finalidade, é a sua alma. Nada mais que isso. A luta, desde que o homem caiu até hoje, e que será até que Jesus volte, é pela alma do ser humano. Nós temos algo que é imensurável em termos de valor. Cada ser humano ele tem algo que é único, que é a sua alma. E tudo que acontece, tudo o restante em retorno disso, é só na tentativa de o diabo tirar a sua salvação, arrancar a sua capacidade de confiar em Deus e de viver para Deus. Né? E como a Lorena leu, a gente tem a carne, que é claramente, né, o nosso maior inimigo, acabamos de ler aqui em Romanos 7, né? A gente é caracterizado pelas nossas paixões, concupiscência da carne, que na verdade é anelar desejos, prazeres sensuais, né, cobiças de bens materiais, né? O homem que eu digo homem e mulher, né? O ser humano ele tem muita facilidade em confundir amor com desejo sexual, né? As paixões, né? Como algo que é fundamental para a sua vida, como sendo, e no final do dia são só inclinações da sua própria carne, né? E vive escravizado, a gente já leu aqui, e aí a gente trata sobre isso, né? Em Gálatas 5:22, a gente já deu também na Carta do Novo Mundo, que trata sobre o fruto do Espírito, né? Como é que a gente pode combater isso? É com negação pessoal e dependência do Espírito Santo nas obras contrárias à carne. Gálatas 5 fala sobre isso. Né? É impressionante que a gente fala de muito fruto do Espírito, né? Paz, longanimidade, benignidade, né? Mas a gente esquece de um que é fundamental, que é o domínio próprio. Tem muitos cristãos que falam, pastor, eu não consigo. Sabe que você não consegue mesmo? Que você não tem domínio próprio. Domínio próprio, dominar a si mesmo é algo que só pode ser feito pelo Espírito. A capacidade de você se dominar só é uma característica do fruto do Espírito. O domínio próprio, o domínio sobre você, não é conseguido por você, nem por mim. Ele só é conseguido pelo Espírito. Somente no Espírito, caminhando no Espírito e cheio do Espírito, eu e você seremos capazes de exercer domínio próprio. E dizer não aos vícios, dizer não às paixões, dizer não aos palavrões, dizer não à pornografia, dizer não a qualquer outra coisa, os relacionamentos impróprios, a qualquer outra coisa que nós naturalmente não conseguimos dizer não. Pastor, eu não consigo. Não, eu também não. Ninguém consegue. Bem-vindo ao clube. Né? Então, o que fazer? Confiar no Espírito. Através do Espírito, nós receberemos essa parte desse fruto do Espírito, que é o domínio próprio, e dominaremos sobre a nossa carne e negaremos a nós mesmos. Jesus sempre falou sobre isso. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e me siga. O negar a si mesmo é algo que você só consegue fazer sendo cheio do Espírito Santo. Por isso que a gente vê tanto, assim, a igreja hoje não fala mais sobre o fruto do Espírito. Fala, não, você tem que fortalecer a sua mente. Eu vou bater nisso eternamente. Fortalecer a sua mente, os 10 passos, o coaching, não sei o quê, para você ter uma vida de vitória. Meu irmão, esquece. Só existe uma forma de nós sermos vitoriosos nessa vida. É vivermos cheio do Espírito, com o fruto do Espírito. Não é só a mente que vai resistir. Não, sua mente é frágil, é fraca, é oscilante, igual a mim, igual a de qualquer outro. Na nossa mente a gente pega. Tanto é que Jesus ele atacou isso diretamente. Falou assim, olha, para os fariseus, lembra disso? Vocês estão achando, vocês ouviram dizer, Moisés colocou para vocês que vocês não podem adulterar. E Jesus ali não estava reformulando o padrão. Jesus estava dizendo assim, olha, e vocês acham que por vocês não fazerem isso, né?
não adulterarem fisicamente, né, corporalmente, carnalmente, vocês acham, os fariseus achavam que estavam num nível muito acima de todo mundo, eram o top do top, por exemplo. E Jesus fala, olha, mas eu, porém, vos digo que o padrão de Deus, a régua de Deus é muito mais alta. Jesus falou que para ele, se vocês somente olharem e na sua mente desejarem, vocês já adulteraram. A batalha, a guerra sempre será na minha e na sua mente. A nossa mente é onde nasce o pecado. O desejo, a impulsividade. Por isso que o tempo todo é mudança de mente. Negar a si mesmo. Você acha que você, por não fazer, você mudou? Não, mas o padrão de a santidade de Deus é muito além, é inalcançável. Só consegue se você acha que não fazer é o suficiente, para Deus, se você só pensou, já acabou. E aí você cai no que o apóstolo Paulo, a gente acabou de ler, meu Deus, miserável homem que sou, porque o bem que eu quero fazer, se não faço, mas o mal que eu não quero, acabo cometendo. E ele fala, graças a Deus por Cristo Jesus. Porque ainda que na minha carne eu viva no pecado, eu tenho inclinação ao pecado, na minha mente, eu ando segundo a lei do Espírito. Por isso que a Bíblia nos incentiva a orar, salmodiar, cantar louvores. Ah, pastor, tem algum problema eu ouvir uma música secular? Objetivamente, né? Obviamente eu estou falando de letras explícitas, sexualizadas, pornográficas, palavrões, né? A música, né? Simples, né? Sem grandes alardes secular. Claro que sim. Mas será que edifica, constrói algo na sua mente? Né? Não é questão de não poder, é questão de o quanto isso contribui e me edifica. Em que a Bíblia fala que nós precisamos estar o tempo todo salmodiando, louvando o Senhor, para que a gente estabeleça esse processo na nossa vida, né? De santidade, santificação. E aí, a gente fala um pouquinho sobre a questão da penalidade do pecado, né? Para o ímpio, né? A gente vai falar na semana que vem sobre essas questões, né? Sobre quais são as penalidades, né? Acho que precisa ter isso muito claro. A igreja parou de pegar sobre o perno, sobre qual é a relação do cristão, para o cristão que persiste ainda assim no pecado, enfim, esses desdobramentos em relação a tudo que nós vivenciamos. Mas, e eu vou tratar sobre isso, né? Eu abordei a primeira parte aqui da aula falando sobre o que acontece, né? Quando nós acabamos pecando, né? De maneira direta, né? Mas também a gente precisa ter essa outro contraponto, que é o que não acontece, né? Que não acontece quando nós pecamos, né? Porque tem muita gente que tem essa dificuldade, né, em relação a isso, né? Então, dá alguns exemplos que você entenda. Quando você e eu pecamos, né? E eu estou falando de gente, presta atenção. Estou falando de gente crente, nascido de novo, que ama Cristo, que tem o seu coração em Cristo, que Jesus é claramente o desejado da sua alma. Não estou falando de gente, sabe? Porque não, meu irmão, se você vive no pecado, acha que vai pecar, que vai ver que está tudo bem, que Jesus vive tudo bem, você não entendeu nada. Então não é para você isso aqui. Mas o que eu estou falando para você, que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você é sincero, honesto diante de Deus. Então, quando você pede, por exemplo, que não acontece muitas vezes, você não cessa de ser filho de Deus. Ah, pastor, mas eu estou passando por um período, um processo muito difícil. Tá, mas tudo bem. A gente precisa dar uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você precisa abandonar o pecado, você precisa estar cheio do Espírito, você precisa buscar o fruto do Espírito, você precisa abandonar essa vida, com certeza. Você precisa abandonar esse processo, com certeza. Mas você também precisa entender que você é filho de Deus. Lembra do filho pródigo? Ele não deixou de ser filho. Foi lá, viu a vida dele, fez um monte de besteira. Mas quando o pai recebeu ele em casa e disse, olha, é meu filho, ele estava morto, né? Estava no pecado, morto lá. Mas era filho ainda. Então, as pessoas têm dificuldade, tem gente que carrega isso, Deus me rejeitou, Deus tinha de ser filho de Deus. Né? Questão da vida eterna,
a questão do Espírito Santo, né? Tá com você, que você se torna desqualificado, né? Para ir ao céu, para estar no céu. Como é que isso funciona, né? Então, essa é a discussão, né? De pano de fundo. E prestem atenção no que eu vou falar, e por isso que eu fiz questão de dedicar algumas aulas somente à questão do arminianismo e do calvinismo, sobre, né, essas correntes, principalmente do ponto de vista soterológico, né? De uma vez salvo, salvo para sempre. Já expliquei, se você não assistiu, volte no canal aqui, tem aulas específicas sobre isso. Arminianismo, sobre calvinismo, bem extenso, eu tratei sobre esse tema. Mas a questão é essa certeza da salvação, né? Não uma certeza da salvação que te dá o salvo-conduto para pecar, não é isso que a gente está falando aqui. Né? Mas é a certeza de que alguém crente, nascido de novo, batizado, que entregou a sua vida ao Senhor, que vive uma vida honesta, correta diante de Deus, né? Como é que você se relaciona? Como é que você se relaciona diante de Deus, né? Como é que você se posiciona diante de Deus, né? Como é que fica a questão da minha salvação? Como é que são questões profundas que a gente às vezes não pensa ou acaba pensando e não trata isso dentro da igreja, e que cada um fica meio que pensando que acha o que é o ideal, e acaba no final do dia se afastando muita gente do amor e da vida com Deus, de um relacionamento com Deus, por não entender, né? Como nós podemos ter essa convicção da nossa, eu acho que essa é a melhor palavra, não a certeza, mas a convicção da nossa salvação. O que representa essa graça? O que representa o favor não merecido? Como nós podemos entender que não é nada do que nós façamos ou viemos a fazer que vai nos tornar merecedores dessa salvação? A salvação é pela graça, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Pastor, aí volto sempre nessa questão. Pastor, mas então eu posso viver uma vida de pecado? Não. Porque se você vive essa vida, você ainda não entendeu, você não é filho de Deus ainda, você ainda não compreendeu o evangelho, sabe? Se a pessoa acha que, então agora eu vou viver de qualquer forma, o resto da vida e tudo bem, isso é uma outra classe de pessoas nesse aspecto. Né? Se for você que entende isso, a convicção da sua salvação, Cristo te escolheu, Cristo te chamou, Cristo te amou, você pertence ao Senhor. Não importa, não importa, não importa o processo que você está passando nesse momento, tenha passado. Levanta a cabeça, confessa seu pecado e segue firme, porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus não te tirou, não me tirou, né, do Egito para a gente morrer no deserto. Ele vai conduzir cada um de nós até o prêmio da nossa soberana vocação, que é um prêmio de vida eterna com Ele. Se você confia no Senhor, se você entende que você não vai ser perfeito, mas você é honesto diante do Senhor, o seu coração vai estar em paz e você vai estar convicto de que, ainda que você erre, que você tropece, o Senhor sempre estará lá para te estender a mão e te levantar novamente para que você caminhe vitorioso ao lado dele. Em nome de Jesus. Amém? Se a próxima semana eu termino essa aula aqui, Jesus te abençoe. Não sei se vocês têm alguma pergunta, mas que nós possamos estar em nome de Jesus em comunhão com o Senhor. Jesus te abençoe. Alguém tem alguma pergunta? Não? Acho que não, né? No chat aqui ninguém tem. Eu vou pedir hoje para Lorena, então, encerrar a nossa aula, abençoar a nossa aula em nome de Jesus. Não sei se a Lorena puder, para nós encerrarmos. Amém? Jesus abençoe vocês. Amém, pastor. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, te agradecemos por essa aula, agradecemos porque sabemos que o Senhor se faz presente, Senhor, Amém. porque através da vida do pastor, através de todo o conhecimento que nós adquirimos nessa noite, Senhor, o Senhor pôde plantar uma semente no coração de cada um de nós,
O Senhor pode manifestar a sua presença no nosso lar, no lar de cada um. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando nessa noite, que a sua presença continue em nossos lares. Nós temos uma noite de descanso, que o Senhor possa, a cada terça-feira, Senhor, estar presente e possa ministrar os nossos corações. Agradecemos pela vida dos pastores, do pastor Lúcio, que tem com tanto carinho e tanto afeto ministrado essas aulas e com tanto zelo pelas coisas que ele tem trazido, os estudos que ele tem feito, que ele tem buscado, para entregar o melhor para nós, Senhor. Nós te agradecemos pela vida dele, que o Senhor possa honrá-lo e abençoá-lo, Senhor. Tenhamos uma noite de descanso, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Jesus abençoe. Ó, quinta-feira, culto online, participe, venha de câmera aberta, convide alguém, mande convite para alguém. E deixa eu te falar, fechamos a questão do encontro de casais, vai ser top, 14 de junho, 7 horas da noite. Ó, a gente está aqui, ó, só assim, ó, fazendo um monte de coisa, o pessoal da mídia vai ajudar a gente a fazer e vai ser uma benção. Então, se você, pastor, eu ainda estou aqui esperando no Senhor, mas se você conhece um casal que pode ser abençoado, fala, olha, tem um casal que, nossa, está precisando, que vai ouvir uma palavra, que são pessoas que precisam se achegar, se firmar em Deus, pense nessas pessoas, faça o convite, e vai ser, a gente vai dar maiores detalhes, mas não vai ter nenhuma grande dificuldade para participar e vai ser lindo, A gente está muito animado. Amém. Vai ser uma benção, tá bom? Paz, quinta-feira estamos juntos. Paz. Tá bom? Jesus te abençoe. Paz. Boa noite a todos. A paz, irmãos.